Olá, o TV Imóveis de hoje é para você que mora ou trabalha em um condomínio. Vamos abordar sobre os aspectos de direitos trabalhistas dos empregados, como jardineiros, porteiros, entre outras funções. E no quadro de dicas, o tipo ideal de cozinha para a sua casa. Então fique ligado, porque o TV Imóveis está apenas começando. A administração de pessoas é uma área que é um verdadeiro campo minado para síndicos, porque envolve uma série de questões, como hora extra, apontamento, adicional noturno. E para esclarecer melhor sobre esses pontos, nós estamos recebendo hoje aqui no TV Imóveis a presença do Dr. Hilton Mascarenhas. Dr. Hilton, é um prazer recebê-lo. Muito obrigada aqui pela sua visita. Agora já vamos direto ao ponto. É possível nós listarmos as principais dúvidas do síndico devido à legislação trabalhista, que são inúmeras, não é? Sem dúvidas. Primeiramente, Ana, gostaria de agradecer o convite, etc. Gostaria de saudar os telespectadores, os internautas que estiverem nos acompanhando. A sua pergunta é muito pertinente. Realmente, o síndico, que administra um condomínio, etc., responsável pelo condomínio, ele principalmente tem dúvidas em relação às horas extras desempenhadas pelos funcionários, a questão do intervalo de trabalho, se dá um intervalo ou não, também a questão do livro ponto, se deve ter o livro ponto, cartão de ponto ou não, dentre muitas outras. Na realidade, a principal fonte de queixas judiciais por parte dos empregados do condomínio, qual seria? Porque existem inúmeras, como a gente acabou de falar, mas tem uma que é o ponto de partida. Sem dúvida, sempre tem aquela que é a campeã de bilheteria, no caso do síndico, o pesadelo, vamos dizer assim, deles é referente a horas extras, porque as horas extras, elas têm um impacto em todas as outras verbas, então dependendo da circunstância, etc., ela eleva bastante o valor da ação, o valor que o condomínio deve, aumentando assim um passivo trabalhista, colocando em risco até a situação financeira do condomínio. No seu ponto de vista, que trabalha diretamente com essa área mesmo, ao que se deve essa falta de conhecimento em relação a horas extras, que é o ponto primordial? Sendo que já é um ponto, deveria ser mais estudado, digamos assim? Sim, a legislação ela prevê que o trabalhador não exceda 44 horas semanais. Também é possível, no caso do condomínio, ser aplicada uma escala de 12 horas de trabalho, seguida de 36 horas de descanso, dependendo de uma norma de convenção coletiva, um acordo coletivo. Então, dependendo da região onde o condomínio se encontra... E varia de acordo com a função também, com a função, sim, também, dependendo da função. Então, não exceder as 44 horas semanais, o intervalo de descanso, para uma refeição, etc., ele deve ser pelo menos de 1 hora, podendo chegar a 2, salvo disposição também encontrar de um acordo coletivo. Então, em relação à hora extra, você seguindo essa questão das 44 horas semanais, e o intervalo sendo de pelo menos 1 hora, podemos dizer que o condomínio aí estaria, vamos dizer assim, num campo seguro, vamos dizer Mas assim. nem sempre é assim. Nem sempre, porque dependendo da função, até mesmo a pessoa tem que trabalhar a mais para deixar tudo em ordem. Sim. E aí acaba tendo algumas dores de cabeça relacionadas, não é? Também. O maior problema que eu entendo em relação à hora extra é principalmente quando o funcionário precisa fazer, e mesmo que ele esteja recebendo, ele sempre tem a sensação que ele não está sendo pago corretamente. E em virtude disso, ele acaba procurando um profissional para poder procurar os direitos trabalhistas, etc. É importante, em relação às horas extras, mencionar que ela não deve ultrapassar 2 horas diárias. A lei fala que não pode ultrapassar 2 horas. E caso essas horas sejam ultrapassadas, essa carga horária de 44 horas semanais seja ultrapassada, o excedente deve ser pago com pelo menos um acréscimo de 50%. Então, o que acontece? Trabalhou um pouquinho a mais, tem que receber a mais por isso também. Tem algumas convenções coletivas também que prevêem até valores maiores, 60%, 100%, aí realmente depende da categoria, de repente do acordo local. Então, assim, não tem assim, mas a regra é pelo menos 50% a mais, não exceder 2 horas diárias, para ficar no campo seguro. Caso exceda essas 2 horas... O que pode ocorrer? Então, como funciona? Ela precisa ser paga, número 1. Caso ela não seja paga, o condomínio aí ele está abrindo precedente para uma ação trabalhista, onde esse trabalhador vai pleitear aquelas horas que ele não recebeu. Trabalhou e não recebeu.
né? E isso, como eu disse no início, impacta, né, em todas as verbas. Então, não é só a hora extra, no final das contas. Sim, né? com vai certeza. impactar em 13º, vai impactar em férias, vai impactar em Envolve tudo, na realidade, né, doutor? Tudo, sem dúvida. Bem, e ainda mesmo sabendo os riscos que corre uma empresa quando ela não é idônea, não trabalha com registros, pagando tudo certinho os colaboradores, ainda tem pessoas que não fazem para cobrir uma férias ou até mesmo para fazer algum serviço que seja com um tempo mais curto, a pessoa acaba arriscando sem o registro. E nesse caso, em condomínios ocorre muito também? Acontece também. Nós, obviamente, nós não aconselhamos, né, que o síndico, né, ele faça isso. Número 1, porque ele está trazendo um risco, né, trabalhista para o seu condomínio, etc. Número 2, que não vai contra a norma legal, né? A anotação em carteira é um direito do trabalhador. Sim, né? com certeza. Mesmo nos casos, vamos dizer assim, de períodos mais curtos, né? Vamos dar exemplos aí, férias que precisam às vezes ser cobertas, né? Períodos às vezes que o funcionário ficou doente, né? Por alguma razão, teve um pequeno acidente, precisa ficar 30 dias afastado, enfim. Às vezes uma gravidez, né? Depois que a funcionária licença maternidade, aí 4 meses, depende da situação, nós aconselhamos o seguinte, que mesmo que seja curto, ele registre. Né? Ele pode socorrer aí de um contrato de experiência, né? Nesses primeiros de até 90 dias, né? Então ele poderia facilmente, depois que esse período terminasse, né, esse um mês, esses 45 dias de licença da pessoa eventualmente, ela pode dispensar esse funcionário sem problema nenhum. Né? Uma outra solução também é se socorrer... Temporário. Exatamente. Ele poderia se socorrer de uma agência, né, terceirizada, onde vai terceirizar o serviço temporariamente, né? Um vigilante, né, uma pessoa que vai fazer a limpeza, que vai limpar a piscina do condomínio, enfim, e... ele estaria coberto de todas as garantias trabalhistas, porque a responsabilidade não seria eventualmente num primeiro momento dele, mas sim do terceirizado. Né? Já que nós citamos a questão do serviço terceirizado, existem lados positivos e negativos, eu creio, voltada nessa área. Você pode falar um pouquinho para a gente a respeito? Um ponto principal, digamos assim? A terceirização, ela tem que ser um pouquinho delicada, né? Na maneira da escolha, como ela é feita, como ela é efetuada, porque tanto a terceirizada quanto o condomínio, se tiver alguma irregularidade, eles vão ser responsáveis. Sim. Né? Vamos dizer que você contrata o funcionário através da agência. Tudo bem, no contrato, na carteira de trabalho dessa pessoa, né, vai estar o nome da empresa terceirizada. Mas o condomínio vai ser o tomador do serviço. Efetivamente, ele está trabalhando diretamente no condomínio. Né? Se essas verbas trabalhistas não forem pagas pelo terceirizado, então é legal que exista um controle do condomínio com o terceirizado para ver se realmente ele está recebendo, né, tudo, porque com certeza... Um acompanhamento, porque com certeza a empresa terceirizada, ela vai estar cobrando o condomínio. Se ela vai estar repassando aquilo que realmente está cobrando, é uma outra história. Mas se não estiver sendo feita da maneira correta, o condomínio também vai ser acionado e chamado para responder por essas irregularidades. Com certeza. Bem, doutor, o nosso tempo é curtíssimo. Agora, só para nós finalizarmos, qual é a última dica que você pode dar para um síndico que esteja passando por uma situação como essa? Bom, primeiramente que ele procure, né, um profissional especializado, pode ser através de uma administradora de condomínios, ou diretamente um profissional da área de direito, né, um escritório de advocacia, um advogado especializado nessa área. Com certeza ele vai ter uma orientação que vai, não vou dizer eliminar totalmente, né, porque às vezes, dependendo da situação, é um pouquinho complicado, mas pelo menos diminuir bastante, né, e consideravelmente o risco de ter uma ação trabalhista. Né? Com certeza, que a dor de cabeça é grande. A dor de cabeça depois de ajuizar a ação, etc., ela é bem complicada. Ela é bem complicadinha. Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua visita aqui na TV Imóveis. Eu que agradeço. E você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Eu tenho 15 anos, meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Você sabe qual o tipo ideal de cozinha para a sua casa?
Bem, a primeira coisa que deve conhecer são os diferentes tipos de distribuição para definir qual se ajusta melhor ao seu espaço. E você confere agora. Olá! Hoje estamos aqui para dar dicas de cozinha para vocês. Foi esse tempo que a cozinha fazia parte da área de serviço de uma residência. Hoje ela está muito integrada ao convívio social, né? Cozinhar virou um ato social. Então é muito bacana usar o conceito de cozinhas integradas. Num apartamento pequeno, por exemplo, a solução da cozinha americana é muito bacana. Ela é separada só por meia parede ou pelo próprio balcão dos móveis, tá? Que pode ser usado para uma refeição rápida ou inclusive para um buffet na hora de servir. Existem cozinhas para espaços maiores, de 8 a 10 metros quadrados. A gente tem os conceitos de ilha, de formatos em U ou em L, ou inclusive as lineares. O bacana desses conceitos, principalmente a de U, é a funcionalidade. Você está sempre perto de uma pia, de um fogão, dos acessórios, isso é muito bacana. Falando um pouquinho de cores, as cores vivas estão sendo muito usadas. O importante é só ressaltar que é legal usar em espaços onde se queira dar destaque e usar junto cores neutras. Na contramão dessa ideia, também tem as cozinhas escuras, as cozinhas pretas em tons de cinza. Aí, para quebrar essa monotonia, sempre usar materiais diferentes, madeira, vidro, laca, tudo junto para não ficar monótono. Lembrando que é importante você avaliar o destino do teu imóvel, se ele é um imóvel de investimento, de aluguel ou o seu próprio que você vai morar para a sua vida toda. Se for um imóvel de investimento, vale investir em um design mais tradicional, porque aí fica mais certo a agradar o comprador, né? Agora, se é o seu, você pode inovar, não tem padrões, não tem que se seguir, essas são dicas básicas que você pode colocar o seu toque pessoal. Para cozinhas maiores, de 8 a 10 metros quadrados, os layouts em U, em L, os lineares são mais indicados, né? Eles ampliam mais os ambientes. Desses layouts eu vou destacar o layout em U, que ele é muito bacana porque ele sempre deixa à mão acessórios, cuba, fogão, isso se bem organizado. Sempre pensando nos puxadores também, é bacana usar os puxadores embutidos, principalmente em espaços pequenos, né? Você evita esbarrões, ele se torna algo mais funcional também. Deixar sempre os acessórios à mão é uma boa pedida. Uma cozinha com um layout bem organizado e também o funcional dela bem organizado vai gerar um convívio muito mais bacana, um visual muito mais bacana. Bem, estamos encerrando mais uma edição. E para você que perdeu ou gostaria de rever algum programa, basta acessar o nosso site. Lá você encontra todos os nossos programas e fica inteirado sobre as novidades da TVR. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência, um grande abraço e até a próxima semana com mais um TV Imóveis.